era um desejo muito grande que nós tivéssemos aqui do lado um espaço que a gente pudesse descansar, tomar sol, fazer atividades pedagógicas. Olá, eu sou a professora Maria do Carmo Bezerra, professora da FAO UNB, né, e hoje aqui, né, nós vamos apresentar como não só projetar, mas implementar um jardim de chuva, que tem sido tão discutido atualmente, né, na composição dos nossos projetos de urbanismo, né? E isso é importante não só, quer dizer, o projeto, mas a localização e as etapas de implementação. Quer dizer, o jardim de chuva, entendeu, que iremos apresentar, ele está localizado na Praça 9 do Paranoá, ou Praça do SEDEP, né? E ele é parte de um projeto mais amplo que foi desenvolvido entre o Grupo de Pesquisa em Gestão Ambiental Urbana, aqui da UNB, e a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Politécnico de Milão. Além dos nossos parceiros internacionais, aí nós tivemos a parceria também do Governo do Distrito Federal, por meio de vários órgãos, e do SEDEP, que é uma associação muito forte na comunidade, desde a época da implantação, digamos, da cidade do Paranoá. Vale a pena destacar o diagnóstico, né, que foi um diagnóstico sobre os espaços públicos do Paranoá, né, com todas as possibilidades, tanto de uso quanto de funcionalidade da cidade, né? Então, a gente deu ênfase especialmente nas condições de drenagem, né, que tinham muitos problemas de alagamento, nas condições, digamos, térmicas, né, então entra muito a discussão da vegetação, né, e do mobiliário também urbano para poder dar, entendeu, condições de uso a esses espaços. Foi feita uma discussão não só, entendeu, de levantamentos de campo, mas uma discussão com a comunidade, que isso foi um ponto alto, entendeu, do projeto. Aconteceram algumas oficinas, onde a gente discutiu tanto uma proposta para a cidade como um todo e as suas conexões com, digamos, o parque ao lado, o lago, etc. E também com a cidade a expansão nova do Paranoá Parque e do Itapuã. Então, uma proposta geral, mas assim foi focado na questão da praça para poder a gente usar os recursos, digamos, de investimento, que nos deram para investimento. Então, a praça acabou sendo inaugurada em fevereiro de 2025, né, e tem sido monitorada nesses últimos 6 meses, e é exatamente esse trabalho que a gente vai apresentar agora, na realidade, de forma prática, como se fazer um jardim de chuva, como fazer um jardim de chuva. Eu sou a Aline Oliveira, sou arquiteta urbanista e integro o laboratório Lab Paisagem aqui da Universidade de Brasília. O trabalho das trincheiras de infiltração e dos jardins de chuva no Paranoá, ele passou por uma etapa técnica antes de sua efetivação. Essa etapa técnica, ela é composta pelo levantamento das bases, né, da região, como tipos de solo, como uso e cobertura do solo. Então foi feito um levantamento de imagens com drone para que a gente conseguisse extrair essa topografia da região. Então, foi utilizado um método bastante tradicional já nas modelagens hidrológicas, que é o método racional. Como é que a gente faz isso? A gente, a partir de parâmetros, né, normatizados e da dimensão dessas trincheiras, a gente começa a avaliar o entorno onde vai ficar esses dispositivos, né, de técnicas compensatórias de drenagem. A gente avalia essas áreas de contribuição, por exemplo, a cobertura de um local, né, que é uma área de alta impermeabilização, que quando chove, ela vai gerar um volume de água até chegar nesse solo. Então a gente considera isso uma área de contribuição. As áreas permeáveis e impermeáveis no entorno dessas trincheiras e desses jardins são avaliadas, calculadas. Então, basicamente, após a gente ter feito todo esse levantamento de dados, compreendido essas vazões para fazer um cálculo pelo método racional, a gente começa a parte de dimensionar o tamanho dessas trincheiras e desses jardins de chuva. É como se a gente tivesse, por exemplo, uma conta bancária que a gente está vendo a entrada e a saída. E depois a gente vai tentar compreender, dentro desse volume de água, né, ou esse volume de recurso, quanto que é o nosso fator negativo. Esse fator negativo vai nos dizer
a dimensão dessa trincheira e desse jardim de chuva, ou seja, quanto que a gente precisa ter de tamanho para armazenar de água, né, dentro desses dispositivos de drenagem. Após a gente ter feito esses cálculos, né, a gente define essa caixa, né, basicamente assim, geometricamente é uma caixa, algumas delas foram um triângulo, e a gente calcula ali a altura de uma maneira interativa. Por exemplo, a partir do momento que eu sei a quantidade de chuva que vai ter, eu vou medindo ali a quantidade de vazão que vai ter, eu vou medindo de forma interativa qual o tamanho que eu preciso ter a partir da quantidade de chuva, quantos milímetros vão caber dentro dessa caixa. Eu vou fazendo um modelo iterativo, eu vou fazendo uma interação até ver qual é a medida máxima que eu preciso que essa trincheira ou esse jardim de chuva tenha para caber aquele volume de água. Olá, eu sou Orlando Nunes, sou pesquisador colaborador aqui do programa de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Eu sou um dos autores do projeto e também um dos pesquisadores que fez uma investigação sobre as condições de infiltração e de renaturalização do Paranoá. A execução do jardim, na verdade, ela começa antes mesmo com a própria definição do projeto. A gente precisa pensar como que vai ser o processo construtivo, como é que funciona, por exemplo, o canteiro de obras no local, como que vai ser feita a escavação, como que a gente não vai impactar os elementos pré-existentes com essas escavações em especial. No caso aqui do Jardim de Chuva, nós tínhamos um poste alto, por exemplo, que não poderia ter sua estrutura abalada. Nós tínhamos a passagem de pedestres que tinha que ser garantida um fluxo, mesmo enquanto a gente estava fazendo a execução. Então, todo o processo de como funcionaria a execução tem que ser concebida ainda na fase de projeto. Eu sou Selma Silva, temos uma empresa de urbanismo, SS Arquitetura. Nossa especialidade é piso intertravado de concreto, inclusive o drenante. Eu precisei selecionar pessoas para que tivesse essa sensibilidade e esse cuidado, que a gente estaria fazendo uma praça, e essa praça ela teria um significado muito maior do que simplesmente uma área esteticamente bonita. Ela teria a finalidade de uma socialização urbana. Então eu precisava de envolver uma equipe sensível a tudo isso, que fizesse com mais carinho, né? Então, a nossa equipe ela foi selecionada para fazer esse projeto. Foi uma equipe especializada no serviço que ia ser feito, mas também com essa particularidade. Na hora que a gente foi escolher esses fornecedores, a gente procurou fornecedores que que tinha já um nome no mercado, que a gente sabia que o material seria de qualidade, porque essas placas drenantes que a gente usou, não é todo fornecedor que sabe fazer o processo de fabricação para que ela realmente funcione. Então a gente se preocupou com isso, de buscar na cidade, no entorno, uma fábrica que nos atendesse, né? E quanto aos equipamentos, que a gente precisou de retroescavadeira, precisamos do apoio, inclusive, da administração, para a gente tirar uma árvore que estava prejudicando aqui o piso da praça, né? Estava quebrando o piso da praça. A gente precisou de alguns equipamentos e a gente conseguiu esse apoio, tanto na administração, quanto em trabalhadores aqui da região também. A pessoa que veio com a retro e trouxe o caminhão para levar os entulhos, levar tudo que a gente teve que retirar, a terra, né, da escavação do jardim, foram pessoas tudo da região. Então a gente percebeu o engajamento deles e a responsabilidade e o engajamento na obra em si. Logo após a elaboração do projeto, a primeira fase é a limpeza do terreno. Nós tivemos vários momentos e etapas de limpeza. A primeira limpeza era relacionada a entulho e resíduo doméstico. A praça era um ponto de vista de lixo, muito por causa da ociosidade que a praça tinha e que, claro, a população ocupava com as funções que elas tinham necessidade. Então, a limpeza primeiro desse material.
A gente também tinha algumas vegetações daninhas, principalmente no cercamento, que teve que ser removido, porque iria se danificar o cercamento dos vizinhos e mais tarde iria impactar a própria praça. Nós também tínhamos uma pavimentação que estava ali, que era uma pavimentação totalmente impermeável, de concreto, e a gente tinha a intenção de desimpermeabilizar o máximo possível a praça, então também teve um processo de demolição desse piso, e por fim, talvez o quadro mais grave aqui de limpeza era a remoção de uma árvore do gênero ficus que estava danificando calçada, danificando o asfalto, danificando a própria academia. E ela foi plantada pela comunidade, tinha um certo vínculo com essa vegetação, só que com o passar do tempo eles perceberam que essa própria vegetação estava causando danos. Só que como o gênero ficus é muito vigoroso, a remoção de uma espécie dessa, ela também tem uma dificuldade por parte da população. Então, no nosso caso, a gente teve que fazer primeiro a remoção com a serra e depois ainda ter uma destocadeira para destocar esse tronco que iria ficar ali junto com as raízes, porque ela poderia voltar a crescer, ou se a gente pavimentasse em cima, poderia ter um assentamento inconveniente do piso, e esse piso poderia se deslocar. Na sequência, a gente tem que fazer o nivelamento do terreno. Essa etapa faz com que a gente tenha a definição dos platôs e para onde essa água da chuva iria escorrer. No caso aqui da praça, nós temos uma topografia que ela tem uma parte mais alta nesse lado e uma parte mais baixa desse lado. A ideia, então, era que a gente promovesse esse escoamento em jardins de chuvas intermediários, tanto que a gente teve um jardim de chuva desse lado, um jardim de chuva desse outro lado e um jardim de chuva lá no fundo, junto da passagem de pedestres, né? E era exatamente o caminho que as águas iriam acontecendo, e nesse processo a água já ia infiltrando nesses próprios jardins de chuva. Aí a gente já entrou no processo de escavação dos jardins, né? E fizemos 3 jardins, com a profundidade mais ou menos de 50 centímetros, fizemos um segundo com a profundidade mais ou menos de 80 centímetros e fizemos um ali no final, que é a parte que receberia mais água que vem aqui da academia, na profundidade de 1,5 m. A gente estava no período de chuva, inclusive foi muito conveniente a gente fazer no período de chuva, porque a gente pôde observar como que era o comportamento do solo ali, naquele momento. Então, quando a gente escavou, a partir de 50 centímetros em alguns trechos, a gente já percebeu que minava a água. Mais tarde, a gente conversando com os moradores, eles relataram que no histórico de ocupação aqui do Paranoá, essa era uma área que tinha muitas minas d'água. Então, a gente percebendo isso, não ia ter muita eficiência se a gente continuasse escavando, porque esse solo iria estar encharcado além disso. Então, nesses trechos onde tinha essas minas, nós escavamos menos, né, em menor profundidade, compensamos em outras áreas onde não tinha as minas d'água. A ideia era que a gente conseguisse, inclusive, infiltrar o máximo possível de água nesses trechos para alimentar subterraneamente esses lençóis freáticos e essas minas. Logo após a escavação, a gente tem que colocar uma manta geotexto, ou um bidim, ou uma manta texto, tem vários nomes no mercado, ou até mesmo na literatura. O objetivo dessa manta é impedir que o solo ele entre no próprio jardim, né? O jardim ele é composto majoritariamente por brita, não é, pedras de diversos tamanhos, e o solo, se não tiver essa manta, ele escorrega para dentro desses vazios que ficam entre as britas, que é onde fica a reserva d'água, e isso faz com que a gente perca eficiência, em especial ao longo do tempo, né? Então a gente bota essa manta, que não é impermeabilizante, ela só garante que vai ter a água infiltrada, mas impede que o material sedimentar adentre. Depois a gente veio com o material, com a brita, a gente colocou, preencheu esse vazio todo com a brita. A gente vai colocando diversos tamanhos, um tamanho menor embaixo, um tamanho maior em cima, para garantir que não haja uma mistura, que a gente tenha o máximo possível de vazios, né, ali dentro desse jardim. A manta ela recobre novamente, porque em cima dessa manta vai solo orgânico, que vai garantir que a gente tenha ali uma matéria suficiente para plantar, né, para que a gente tenha os jardins de fato, né, senão a gente vira apenas uma valeta ou uma bacia infiltrante.
Particularmente em 2 jardins, o que fica ao fundo em especial, nós iríamos garantir a passagem de pessoas, né? Era um ponto de ligação entre a rua, que fica mais aqui próxima à praça, e uma outra rua que fica mais ao norte, próximo de um ponto de ônibus, então tem um tráfego muito frequente, a gente não podia impedir esse acesso. Nosso desejo era que as pessoas passassem ali mesmo, pelo próprio jardim, para sentir esse jardim, para que ele tivesse um contato direto com esse jardim. Mas para que isso fosse possível, a gente tinha que implantar um piso permeável, porque não iria ter muita utilidade se a gente impermeabilizasse novamente esse jardim. Então, a gente colocou esse piso permeável não pode estar em cima do solo orgânico, a gente tem uma camada ainda de brita que fica logo na base desse piso, que vai garantir a permeabilidade, mas ao mesmo tempo a estrutura para que a gente pudesse assentar esse piso para que ele não se deslocasse ao longo do tempo. A instalação desse piso permeável, ela é bem interessante, porque não é simplesmente você colocar o piso em cima da terra. A gente tem que ter uma preparação, mesmo nas áreas que não tem o jardim de chuva, a gente teve o cuidado de fazer uma camada de granitina, que é justamente uma camada também superficial, mas de dreno, que ajuda ele continuar exercendo a função dele, que é um piso drenante. Então, que para futuro, essa água que cai, ela continua drenando, porque por baixo tem essa granitina que dá esse suporte. Se ele fosse colocado só simplesmente na terra, ele perderia essa função de dreno com o tempo. Então, a gente teve esse cuidado, desse custo a mais, mas é muito importante para a função que a gente tem desse piso drenante. Então, no encaixe dele com a calçada, porque na calçada a gente fez a opção, a gente optou por fazer uma calçada de concreto, lá não tinha necessidade desse piso drenante, e a gente fez o encaixe com cortes, com maquinários apropriados para isso, e aí fez o encaixe da calçada, da rampa, com o piso drenante. Então a gente fez um acabamento, ficou muito bonito esteticamente e bastante funcional, que é a ideia principal, né? Esse piso, então, ele é assentado, nesse caso a gente escolheu colocar piso de placa de 50% de concreto permeável, uma ótima infiltração. A gente implantou esse piso encaixando ele e fazendo também uma composição para que o próprio caminho tivesse um lado mais lúdico, divertido desses encaixes, como se fosse um Lego. Na sequência, a gente foi organizar parte do plantio, que teve o projeto paisagístico, né, e com a determinação do tipo de plantas que a gente ia adquirir, que aí nós montamos a equipe também com esse mesmo cuidado de ser alguém da região. E aí essa matéria orgânica ela é preparada em loco com material compostado, junto com areia e terra, numa proporção adequada para a vegetação que nós escolhemos para o local. Eu estou aqui no viveiro da UNB, que foi um dos nossos fornecedores da vegetação que foi incluída ali na praça, não só no Jardim de Chuva, mas também toda a parte de paisagismo dali da Praça do SEDEP. Nossa intenção inicial com essa vegetação era que tivesse um valor artístico, um valor estético, né? O que a gente chama de serviços culturais dentro dos processos ecológicos, e também que tivesse uma função de infiltração da água da chuva nos jardins que a gente está aqui discutindo. Especificamente no Jardim de Chuva, nós fizemos uma escolha bastante difícil, né? A gente teve a parceria aqui com o Matheus Maramaldo, que foi um dos funcionários aqui do viveiro da UNB, que nos auxiliou a entender um pouco sobre qual que é a capacidade de alguma dessas vegetações de absorver a água, em especial de ter uma resistência à variação climática, que no Cerrado é bastante intensa, né? A gente tem 6 meses de chuva muito intensa, 6 meses de seca também muito intensa. A gente fez o plantio durante o período de chuva, no início de 2025, exatamente para que a gente conseguisse ter o enraizamento dessa vegetação no solo. Mas logo na sequência iria vir um período de seca, então a gente teve que escolher alguma vegetação que fosse resistente a esse período de seca, e ainda assim houve a necessidade de regas periódicas a cada 3 dias para que essa vegetação pudesse resistir a esse período de seca. E agora, que já voltamos ao período de chuva, felizmente a vegetação conseguiu enraizar
enraizar e já tem uma boa forma de desenvolver e amadurecer esse jardim. As escolhas das vegetações, então, como eu estava dizendo, eles têm uma relação direta com essa variação climática, né? A gente teve uma escolha de vegetações adaptadas ao local, que não são do cerrado, e que têm um valor estético maior, com flores com maior parte do ano, e também vegetação própria do cerrado. A escolha da vegetação do cerrado, principalmente os capins, eles ficaram mais dentro da geometria do jardim de chuva. O jardim de chuva tem uma questão que a gente vai precisar lidar. A manta, ela não pode ser perfurada pelas raízes da vegetação, porque se houver isso, a matéria orgânica que a gente coloca em cima do jardim vai entrar nos poros das britas que ficam dentro desse jardim, fazendo com que a gente perca a eficiência desse jardim. Então, a gente não poderia colocar nenhuma vegetação com uma raiz muito vigorosa, porque isso criaria esse furo, né, nessa manta geotêxtil que está sendo instalada. Então, a gente escolheu mais capins, que tem uma vegetação que é uma raiz mais ramificada e mais rasa, que iria permitir que a gente cobrisse esse solo, protegesse esse solo, tivesse a função estética também, mas que não iria danificar. Em volta da geometria do jardim de chuva, a gente pôde escolher vegetações com arbustos que tivessem uma raiz mais profunda, que aí a gente estava fora do perigo de furar essa manta. Para essas vegetações, a gente escolheu, por exemplo, o camarão vermelho, escolhemos fedegozão, escolhemos a sálvia mexicana, a gente iria escolher lavanda também, o viveiro na época não tinha, a gente optou pela sálvia mexicana, que substituiu muito bem, essa é uma experiência super bem sucedida dentro das escolhas de vegetação para jardim de chuva aqui no Cerrado. E para vegetação nativa, todos os tipos de capins que a gente tinha disponível nós colocamos, sempre querendo uma composição, né? A praça ela foi executada no período de chuva, no início de 2025. Né? A gente precisava de estar no período de chuva, porque assim que houve o plantio da vegetação, nós tínhamos que garantir que tivesse uma rega, né, e uma rega natural, para que a vegetação pudesse enraizar. Ainda assim, a gente previu que no período de seca essa vegetação não suportaria a desidratação. Além disso, a gente teve uma manutenção mensal de um jardineiro especializado que vinha aqui promover a limpeza, as podas, realocação de vegetações que às vezes não tinham se adaptado no próprio local e conserto de alguns pequenos partes que talvez tivesse algum tipo de problema, né, com a implantação ou com o uso ou mau uso ao longo do tempo. Todo o processo teve muito envolvimento da comunidade. A gente teve um momento em que teve a participação na concepção do projeto, nessa cocriação do projeto, mas na execução a gente também teve essa participação. Foram em vários momentos. Um primeiro momento, por exemplo, foi a implantação do próprio mobiliário. O mobiliário é de concreto, muito pesado, precisa de muita força humana para a gente conseguir colocar no local. E os vizinhos ajudavam com isso, e nesse processo eles também ajudavam na escolha da posição mais fina do mobiliário, que a gente geralmente faz essa adaptação na hora da execução do próprio projeto. Mas fomos muito além. Nós envolvemos, por exemplo, um artista local que tinha já uma arte na própria praça. Nós contratamos ele para fazer um novo painel com temática do bioma do Cerrado, no sentido de valorizar e também de conectar os jardins com a expressão artística, né? É o que a gente chama de serviço cultural, né? Então, o jardim já presta um serviço de regulação, um serviço ecossistêmico, no sentido de estabelecer essa infiltração da água no solo, de promover ciclagem de nutrientes, também presta um serviço cultural no sentido do embelezamento, e essas pinturas e todas as artes que foram pensadas na praça também tinham essa função de complementar esses jardins, né, de dar elo, criar fundo nesses jardins. Nós fizemos um abraço na praça, foi uma ideia do nosso parceiro, o CEDEP, e a ideia era a gente fortalecer esses vínculos, não é? Então celebrar mesmo esse momento da praça. O que a gente percebeu na conversa durante esse evento foi a satisfação pela praça, né, que na época ainda nem estava totalmente madura, né, a vegetação ainda estava desenvolvendo. Agora, passado quase um ano, a gente já tem uma vegetação muito mais madura, né, muito mais bonita, ainda vai ficar mais, porque a previsão é que seja completamente madura em 1 ano e meio ou 2.
E a ideia era a gente criar, de fato, esses laços de nós, da equipe, com a comunidade, né, aqueles que vão usufruir efetivamente, e da comunidade para com a praça, no sentido de eles estabelecerem um cuidado maior, de degradar menos a praça ao longo desses anos, né.